as conexões e as relações e o sistema em que se encontra. Esse sentimento é o sentimento vivo de culturas que foram culturas vencidas. Porque culturas que têm esse sentimento mais, vamos dizer assim, feminino, em relação, mais feminino porque mais sensível, não resistem à força agressiva e competitiva de culturas mais masculinas. E elas foram sendo dizimadas com o passar do tempo, até por razões religiosas. O masculinismo religioso também fez graves danos a essa dimensão da nossa consciência, que é a sensibilidade e essa mente reconectiva que sabe entender as conexões. Então, o ego ecológico amadurece na direção de um senso de responsabilidade ética para com o planeta, que é vivamente experienciado como nossa responsabilidade ética para com outros povos e outros seres. A vida no universo envolve um grande e profundo mistério, que precisa ser descoberto por cada um. Conheça Sofia, a revista que veio ampliar horizontes, desbravando as fronteiras do conhecimento, na busca do saber e da paz interior. Informações pelo telefone 0800 6100 20. Sofia, porque uma nova era exige uma nova consciência. Ou seja, na medida que esse ego ecológico reconhece o outro e reconhece as relações, desse reconhecimento nasce uma atitude ética em relação à natureza. Entre os projetos terapêuticos mais importantes da ecopsicologia está a reavaliação da compulsividade masculina que permeia nossa estrutura de poder político e a qual nos impulsiona para dominar a natureza como se ela fosse alienígena, como fosse uma alienada de nós e um campo sem direito. E, curiosamente, dentro da ecopsicologia, começa a surgir, porque é uma abordagem transdisciplinar, então surgiram advogados propondo essa ideia de que o planeta tivesse os seus direitos reconhecidos. Assim como nós reconhecemos os nossos direitos, os direitos da humanidade. Ao reconhecer um planeta como ser, é preciso também reconhecer a necessidade do direito do planeta ter os seus direitos reconhecidos. O que quer que contribua para formas sociais de pequena escala e fortalecimento das instâncias pessoais de decisão estão de acordo com a ecopsicologia, diz o Rossack. E nutrem o ego ecológico. Ou seja, um questionamento da nossa noção de escala da nossa civilização, que curiosamente vai sempre na direção do maior, do mais, do mais, do mais. As cidades, especialmente nos países subdesenvolvidos, precisam crescer cada vez mais e os políticos gostam disso. Para eles é um sinal de que eles estão servindo ao desenvolvimento. Então, uma cidade se torna uma metrópole, daqui a pouco uma supermetrópole, e isso é ótimo. E é isso mesmo que a gente deve fazer. As pessoas usam carros, um pequeno número de pessoas usa carros, e o trânsito flui bem. Um número maior de pessoas usa carro é melhor para a economia. Um número muito maior de pessoas usa carro é muito bom para a economia, é sinal de progresso. O trânsito para. E os carros são vendidos cada vez mais, e o trânsito está parando. As cidades já não funcionam com carro, mas é muito bom que as pessoas comprem carro. Isso movimenta a economia. Então vamos vender carro cada vez mais. Quer dizer, é uma loucura. É uma obsessão pelas grandes escalas, né? Que por trás tem a sensação de poder, né? De poder, de construir o grande, de fazer o grande, de moldar, de controlar a natureza e expandir cada vez mais. De maneira que esse modelo econômico, baseado no crescimento sem limites, vai levar aonde? Quando, lá pelos anos 70, pela primeira vez um
um escritor, eu não sei qual é a formação dele, lançou um livro questionando o fato de que se nós crescêssemos indefinidamente como pensávamos que deveríamos, ainda hoje pensamos, né? Infelizmente, quase todos os grandes líderes continuam com essa porque crescimento é geração de emprego, etc. e tal. Eu não sou economista, falo simplesmente do meu sentimento, do que eu vejo e do que me parece absurdo. Mas quando ele lançou aquela ideia, causou uma enorme estranheza. Eu não tenho aqui o nome dele agora. Foi, né? Malthus. Causou uma enorme estranheza. E demorou um tempo até isso começar a ser assimilado, e hoje começa a ser discutido que talvez ele tenha razão. Ou essas pessoas tenham razão. Porque esse modelo do crescimento sem limites é o modelo do vírus. É o modelo do vírus. Por detrás, existe uma, vamos dizer assim, uma atitude impensada e obsessiva, né, em que todo mundo embarca, provavelmente porque é o normal, a não ser alguns mais inquietos e mais estranhos, e se caminha na direção da destruição como se não se devesse pensar nisso, né? Então ele fala, ele questiona, coloca a ecopsicologia meio que politicamente abordando isso. Uma escala social adequada para pessoas não pode ser muito grande. Não pode ser grande demais, não. Porque desumaniza, desnaturaliza. Você sabe que no movimento das ecovilas, que é um dos movimentos que se opõe à loucura coletiva, que repensa a constituição das cidades, esse movimento pretende ser uma alternativa aos aglomerados humanos, em que a relação do homem com a natureza é respeitada, a relação do homem com o homem é respeitada, e onde o agrupamento serve a um propósito. Tem que ter uma liga. Serve a um propósito. Não estamos juntos ali simplesmente para sobreviver, para ganhar dinheiro. Estamos juntos para viver da forma que achamos que devemos. É muito diferente. É muito diferente. Esse é um movimento que certamente vai crescer. Ele está crescendo, vai continuar crescendo, porque ele é eticamente correto. E numa conversa que eu tive com uma das pessoas que representa esse movimento, a Meisso, eu fiz uma entrevista com ela, ela dizia que as ecovilas estão descobrindo que um agrupamento com mais de 400, 500 pessoas, uma cidade com mais de 500 pessoas, começa a gerar os sentimentos da cidade grande. Perde o senso de coletividade, de família, de construção. Né? Então, eu coloco isso só para fazer o contraponto e corroborando aqui a visão do Rossack. Né? Que se um agrupamento humano ele é pensado nesses termos, ele dá lugar para uma vivência mais profunda da relação com a natureza e da relação entre as pessoas. O próprio agrupamento passa a ser uma proposta viva, é um projeto vivo de algo novo. Aponta para o futuro como se fosse verdadeiramente um laboratório de futuro. Porque as cidades, especialmente as grandes cidades, estão se mostrando falidas nesse aspecto. Porque predomina a luta pela sobrevivência, onde a maior parte do tempo é gasta na geração de dinheiro, muito poucas pessoas têm vamos dizer assim, a sorte, não é sorte na verdade, mas a boa condição de fazer algo que é a vocação real, espiritual, íntima delas. A maior parte das pessoas tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para então no tempo vago fazer o que o seu coração pede. Né? Isso não funciona. Quer dizer, isso é um grande cercado aprisionador das potencialidades humanas. E ele termina dizendo o seguinte: esse questionamento não significa rejeitar o gênio tecnológico da nossa espécie. Principalmente as medidas que aprimoram a vida
que o poder industrial tem trazido. E que essa reflexão não deve se constituir como uma reflexão anti-industrial, porque, evidentemente, ela está se referindo ao ego urbano, né? O foco da ecopsicologia é um questionamento do que é o ego urbano de uma sociedade industrial.